O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, presentes aqui na igreja e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Celebramos hoje a primeira missa devocional a Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Aqui viemos pedir a sua intercessão, aqui viemos agradecer a Santa Rita pela sua poderosa intercessão em nosso favor e em favor dos nossos irmãos e irmãs. E com certeza temos muito que pedir, temos muito que consagrar a Deus e a ela este ano, que está apenas começando. É um ano diferente dos outros, porque é um ano de graça, é um ano santo, é um ano de júbilo, é um ano de renovar a nossa esperança, é um ano de indulgência plenária, é um ano da remissão das penas temporais dos nossos pecados. É o ano do jubileu de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é um ano diferente. Um ano extraordinário para vivenciarmos com profundidade o nosso encontro com o Senhor. De escancarar as janelas do nosso coração para adentrarmos nas portas escancaradas do amor do próprio Cristo, que se abriu e se abre a cada um de nós, para nos acolher, para renovar as nossas forças, para nos conceder perdão, paz, graça e misericórdia. E é exatamente neste espírito do ano do jubileu de nosso Senhor, que temos aqui em nosso altar, na nossa igreja matriz, a vela jubilar, significando, portanto, que somos esses peregrinos de esperança, que queremos renovar cada vez mais a nossa esperança e consagrar a nossa vida ao Senhor. E hoje, de um modo especial, fazemos isso na intercessão da Santa das Causas Impossíveis. E o Evangelho de São Marcos, que acabamos de ouvir, vem exatamente nos chamar a nossa vida para aproximar do Senhor. Jesus está no seu ministério apostólico, está na sinagoga e lá tem um homem doente. E logo começa
a perceber, aqueles que lá estão na sinagoga também, se Jesus vai curar este homem ou não, por ser o dia de sábado. E Jesus começa então a questionar: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? É bem verdade que na lei judaica, o sábado era o dia consagrado ao Senhor, fazendo menção aos 6 dias da criação, lá do livro do Gênesis, e que no 7º, Deus descansou de toda a sua obra criada. Portanto, o judeu segue à risca o dia do sábado. E Jesus, ele fica irado ao perceber que não tem resposta para as suas perguntas. Ele fica com esta ira que o próprio texto vai dizer, porque observa a dureza daqueles corações hipócritas, daqueles corações que não têm a ousadia de tomar uma decisão e de fazer uma opção. E Jesus então pede ao homem para que estenda a mão. Ele estende e a mão do homem é curada. Jesus, ele vem exatamente para chamar a esses, para dar alegria, para curar. Ele vem para perdoar. Talvez os corações endurecidos nos impedem de aproximar do Senhor e de fazermos a experiência do seu amor e da sua benevolência. E é nesse sentido que nós somos chamados, através da nossa prática cristã, de nos aproximar sempre do Senhor, de buscá-lo sempre, para que as ocasiões de pecado não sejam um empecilho de aproximar de Jesus. Estes homens não fizeram a experiência que este doente fez, porque estavam fechados em si mesmo. E esse doente, mesmo sabendo que não era permitido estender a mão, porque acarretava trabalho, ele confia no Senhor. Ele não se preocupa com aqueles que estão ali em volta. Ele se deixa guiar por Jesus. Ele obedece o Divino Mestre e vai ao seu encontro. E quando ele vai ao seu encontro, o grande milagre acontece, num gesto tão pequeno, tão simples, tão corriqueiro, tão natural, que é o de estender a mão. E é exatamente ali, naquilo que às vezes nem percebemos e nem olhamos, e nem damos a devida atenção, porque nem nos chama a atenção, que está o grande milagre de Deus. É nas pequenas coisas diárias do nosso cotidiano, naquelas atividades que temos um olhar que é apenas gestos meramente humanos, mas é aí que se dá a graça de Deus. É aí, nesses miúdos do nosso dia a dia, que nós somos chamados a olhar cada coisa com um olhar sobrenatural, com um olhar de sobrenaturalidade, porque Deus se manifesta ali. Deus se realiza o seu grande milagre nessas pequenas coisas. E às vezes queremos algo gigantesco para acreditar no Senhor. Talvez pedimos uma graça e queremos que Deus se manifeste de uma maneira muito estrondosa, causando alarde. Por exemplo, o teto quebrar, as paredes caírem, o anjo descer, aquela luz invadir o quarto. Talvez ficamos à espera disso, de algo meramente de um espetáculo sobrenatural, do que propriamente essa experiência mais profunda do Senhor. Isso pode acontecer? Pode. Deus é todo-poderoso para isso e muito mais que isso. Mas o que Ele deseja é que nos consagremos os minutos e os segundos daquelas atividades que às vezes a gente não dá nem tanta importância. Ele quer exatamente a nossa perseverança
nas coisas pequenas, nas coisas mais banais da vida. Porque quem é perseverante no pouco, o muito lhe será confiado, como diz outra passagem do próprio Evangelho. E foi exatamente num dia qualquer, numa sinagoga de sempre, mas o dia foi diferente e o gesto também, que este homem doente foi curado. E que nós possamos também estarmos atentos a esses pequenos detalhes. Talvez a missa de hoje seja a mesma estrutura de outras missas devocionais que aconteceram no ano passado ao longo dos meses. Mas se talvez prestarmos atenção num pequenino detalhe que às vezes a gente nunca observou, nós sentiremos a presença de Deus sempre nos conduzindo, nos curando, nos perdoando, nos abrindo um novo horizonte. Talvez os dias do ano, a nossa rotina está como a de antes. Mas prestemos atenção, levemos o nosso dia a dia com esse olhar sobrenatural, sobretudo na ótica do grande jubileu de nosso Senhor Jesus Cristo, que os católicos do mundo inteiro estão vivenciando, pois é um ano santo, é um ano de graça. Para que a graça aconteça verdadeiramente na nossa vida, requer de nós uma pequena abertura do nosso coração, para que permita a entrada de Deus. E assim veremos a mudança de vida acontecer no nosso dia a dia, e as graças de Deus, veremos ela caindo como uma tempestade de graça, naquilo que é mais singelo e insignificante do nosso dia a dia. Recorramos a ela, a Santa Rita de Cássia, que nos ajude a viver o nosso dia a dia, a viver os nossos trabalhos, as nossas atividades, cada um na sua vocação batismal, seja como diarista, seja como médico, seja como enfermeiro, seja como auxiliar administrativo, seja como professor, como pedreiro, como mestre de obra, como cantor, seja como for, qual vocação é a nossa? É ali que nós somos chamados a viver então essa proximidade com o Senhor. E que Santa Rita de Cássia, vivendo no seu ordinário cotidiano, ela percebeu e fez a experiência do Senhor na sua vida. Foi capaz de transformar sua dor como esposa, na confiança, na esperança e na perseverança, alcançando a conversão de seu esposo. Entreguemos a ela, que ela possa interceder por todos nós, pelas nossas vocações, para que sejamos fiéis ao Senhor. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.